Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando que Planalto há 68 anos, seguindo o seu coração, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho, e no restaurante do Hotel Embaixador você desfruta de um ambiente agradável e as deliciosas opções da cozinha nacional e internacional. Celulose Rio-Grandense há 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Nesta semana, nós estamos aí num interregno entre o primeiro turno, que já houve das eleições no país, para governador, para presidente, para a Câmara Federal e também para o Senado e para as câmaras estaduais, ou seja, as nossas assembleias. E vamos agora entrando no segundo turno das eleições. E essa questão das eleições, ela mexe, claro, com todo mundo. Porque, na verdade, o processo eleitoral é como uma grande empresa. Ali se decidindo o gerente, o diretor, os planos da empresa, se estabelece o futuro, se está arquitetando o futuro dessa empresa. Então, o voto é importante. Nós temos que lembrar que o voto é fundamental para que os destinos da nossa pátria sejam bem encaminhados. Nós somos uma democracia que prima pela liberdade de expressão, pela liberdade individual, e nós temos que lutar para que isto não sejam conquistas que nós tivemos, a partir do fim da Revolução de 64, tivemos essas conquistas que podem estar sendo ameaçadas. Então, o voto é importante para isso. Jéssica Oliveira, a Jéssica, que é nossa comentarista nessa área de marketing, da questão do empresarial, sabe muito bem, né, Jéssica, que essa questão, muitas vezes tu dá sugestões para como o empresário deve agir, as empresas, o próprio funcionário e tal, também na área política, né, isso é importante, o voto é importante, é fundamental. Claro, Silvio, o que eu notei muito agora nessas eleições foi, o que me assustou um pouco realmente, as pessoas votando muito em amigos, conhecidos. E eu acho que tem que ficar um grande alerta aí, né? Eu acho que a televisão, como né, o meio de comunicação que tem o dever de informar, ensinar, eu também vi muitos jornais tentando ensinar, né? O que é o senador, o que é a função, o que eles fazem. Mas eu sinto uma falta, assim, o que é o plano de governo, né, fica aquela, muito promessas por promessas, e ou assim, ou vou com a cara do candidato ou não vai. E aí eu acho que como toda decisão que a gente toma para a nossa empresa, quando a gente está votando, a gente está tomando uma decisão para o país ou para a região. Então, muito importante a gente buscar informações, tem os planos de governo nos sites dos partidos, independente, né, de qual partido que você tenha simpatia, que já é também um termo muito da política, a gente tem que buscar informação também, né? Como eu falo sempre, a gente tem que buscar capacitação, melhorar a qualidade de atendimento. A mesma regra serve na hora de tomar decisão para a parte política, porque ainda assim existe essa cultura muito forte no Brasil de, o amigo do vizinho, do fulano, e aí vai totalmente contra o que tu comentou no início, de tudo que a gente conquistou, né? A gente volta, retrocede e corre o risco de voltar a votar em pessoas que não estão devidamente capacitadas. Inclusive, aqui no seu programa, achei muito legal, a gente entrevistou junto uma coaching para políticos, então, né, até para o político saber como se posicionar, né, demonstrar conhecimento e, principalmente, não só fazer promessas vazias, né, porque eu acho que, por mais que a nossa população ainda não esteja realmente qualificada em questão de qual o plano de governo, qual o tipo de projeto que cada candidato, a gente já tem mais uma noção do que é uma promessa vazia, do que não é, né? Eu acho que, assim, nós gaúchos somos mais, como se diz, temos toda e qualquer coisa que a gente acredita, a gente vai muito a fundo, né? Então, acho que é muito importante, antes de comprar uma causa pura e simplesmente por amor, por emoção, e sim usar a razão, né, nessa parte da política também. Eu acho, isso é muito importante, a razão e a emoção, né? Eu acho que nós votamos muito nos últimos anos na emoção. Muitas vezes, por exemplo, tem partidos que sabem usar muito a técnica da mídia, né, com músicas, apelando para crianças, e isso toca no coração das pessoas. Então, eu acho, assim, pela maturidade que a gente já adquiriu, anos e anos de experiência, tanto na parte da ditadura, quando nós tivemos, quanto agora, depois, com a redemocratização, eu acho importante que nós temos que pensar o seguinte: o que nós queremos para o Brasil? Nós queremos um Brasil democrático? Nós queremos um Brasil que preserve as liberdades individuais que nós conquistamos? Queremos um Brasil com a liberdade de expressão? Queremos um Brasil onde cada um de nós vai decidir o que fazer, ou vamos querer um país, né, totalitário, em que as nossas liberdades sejam limitadas ou extintas e os destinos da nação e nossa sejam proporcionados, sejam orientados por uma cúpula partidária?
É isso que nós queremos? Então está em jogo tudo isso. Né? Isso é importante. As pessoas, como a Jéssica falou, eu não posso votar em alguém porque é meu conhecido. Olha, se tem um conhecido e um desconhecido, mas o conhecido, o amigo do fulano do cicrano, ele não me inspira confiança, ele é de uma ideologia que quer tirar minha liberdade, que vai destruir aquilo que institucionalmente nós já conquistamos, não serve. Né? Então tem que ver outra plataforma. Então isso que nós temos que ter. E nós não temos. Não só o gaúcho, que é tido apenas como uma questão, que eu vou dizer assim, de o mais evoluído politicamente, que não é, na verdade não é. Santa Catarina é muito mais evoluída politicamente que nós. Né? Então, nós temos que ter esse espírito crítico da coisa. Atrás de uma eleição, atrás de uma ideologia, tem algo que nós, muitas vezes, não percebemos, mas está corroendo a base institucional da democracia brasileira. Tu não acha, Jéssica? Eu acho que é básico, assim, como a gente tem que buscar conhecimento, informação para tomar qualquer tomada de decisão na nossa empresa, no nosso dia a dia. O voto é muito importante. E o que eu vejo é justamente essa preguiça de ir atrás para entender, porque tem os sites do governo, tem os sites, aquele ficha limpa, tem tudo à nossa disposição. Então, acho que é muito mais assim, se é nosso dever votar, é nosso dever, antes de votar, buscar informação. Que eu acho que, né, por mais que eu veja as mídias, os meios de comunicação tentando nos ensinar, dizer, no site e tal, tem uma preguiça geral e aí tu acaba indo, não sei em que votar. E principalmente os cargos, que eu achei muito importante também explicar qual é a função do senador, qual é a função do governador, ele está acima, abaixo do quê? Que eu acho que a gente tinha que ter isso na escola, sabe, Silvio? Eu acho que isso tem que ser desde pequeno, porque eu vejo até hoje, tu for conversar com a maioria das pessoas, elas não sabem exatamente o que faz, né? Então, como é que tu vai tomar uma decisão para saber se aquele plano de governo vai ser legal ou não? Então, acho que nós, já que falamos mais com os empresários, né, temos uma informação um pouquinho maior, a gente tem o dever de compartilhar isso, né? E depois nós temos no Brasil, né, Jéssica, nós temos assim, ao longo dos últimos 20 anos, nós tivemos uma experiência com vários partidos que significavam várias ideologias, né? Então nós podemos comparar isso. Esta ideologia vai nos levar aonde? Está nos levando aonde? Aquela nos levou até onde? Vai nos levar aonde? Quer dizer, eu acho que é importante isso. A ideologia é fundamental dentro da questão do processo todo político. E as pessoas, por exemplo, através de programas de governo e tal, tentam fazer com que isso seja colocado como algo que não é expressivo. E é expressivo, porque através da ideologia, de maneira subreptícia, né, o governo, o poder pode estar nos encaminhando para o brete, né? Uma coisa que não convém ao país. E é isso que nós temos que estar muito bem, digamos assim, ter esse discernimento político. Isso é fundamental. Exatamente, discernimento político para ter uma opinião própria, né? E não ir só pelo que os outros acham. Agora, eu já acho que tem uma certa evolução. Eu conheço, por exemplo, que gente que era de um tal partido, assim, porque esse partido é partido único, da ética, da moralidade. Quando ele viu que não era da ética nem da moralidade, ele mudou. Tem gente que não muda. Então é isso que é preciso ter, esse discernimento. E nem para não entrar em questões, né, de partido, que se é direita ou se é de esquerda, mas isso é muito engraçado, assim, no Brasil, que eu venho notando, assim, se tu é de um lado ou de outro, a partir do momento que tu assume o governo, meio que mistura, tu já não é bem uma coisa e nem outra, né? Então, até eles mesmos se perdem um pouco nisso. É difícil manter os seus. A partir do momento que tu entra no poder, tu já não é exatamente o que era antes. Então, a gente tem que ter essa decisão muito importante, que são projetos de governo, né? E não em cima de... Se a oposição é muito bom, né? Se a oposição prega tudo exatamente, tu é contra tudo que está acontecendo. Daí tu entra e aí? Exatamente. Então, isso é muito... Jéssica, obrigado pela tua presença aqui. Acho importante a gente, né, conscientizar um pouco o eleitor. Para isso que é fundamental, né? Que o voto não é só escolher uma pessoa, não. Está escolhendo os destinos do país. E para saber qual é o destino mais correto, aquele que satisfaz, por exemplo, a tua liberdade, a tua democracia, a tua liberdade individual de escolher, de ser o que tu quiser ser, tem que saber escolher, porque de repente você não vai poder mais escolher nem o time para quem você torce. E uma coisa muito importante, que a gente tem mania de botar a culpa no governo, né? Então acho que assim, agora é o momento. É a nossa hora. A gente já teve uma oportunidade semana passada, vai ter uma outra oportunidade, então acho que é botar a mão na consciência e dizer, não, nós escolhemos, se eles estão lá foi porque, né, ou a maioria escolheu. Então, pegar um pouquinho para nós essa responsabilidade, porque é muito fácil lá na urna e parece que tu te livrou e, né, não tem responsabilidade nenhuma. E temos que ter consciência que somos totalmente responsáveis pelo governo, estilo de governo que temos. Jéssica, obrigado, então até a semana que vem. Até falamos, estamos aí de volta. Uma vinhetinha, já voltamos.